sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa semana com a temática ansiedade. Isso mesmo, durante essa semana irei falar, esmiuçar através de postagens, de vídeos, de dicas, de sugestões, abrindo caixinhas de perguntas aqui para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito dessa temática, tá? Que é a ansiedade. Já deixando aqui o alerta, se você conhece alguém que sofre de ansiedade ou que tem curiosidade sobre essa temática, marca essa pessoa aqui nesse vídeo, compartilhe o nosso perfil para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas que estão sofrendo aí com este transtorno. Nesse primeiro vídeo, eu vou primeiramente ter que explicar para vocês algumas funções orgânicas do nosso cérebro, né? Falando um pouco até de anatomia cerebral, para que você possa ficar aí um pouco mais expert, né, em relação a esse transtorno de ansiedade. Então, primeiramente, gente, eu quero que vocês saibam que nosso cérebro ele é formado por 3 camadas, tá? Primeira camada é o cérebro reptiliano, segunda camada é a que formou o sistema límbico e a terceira camada, né, é a que justamente nos transformou no que somos hoje, né, que é a camada cortical racional, tá bom? Então vamos falar hoje dessa primeira camada, tá, que é o cérebro reptiliano. Kesney, por que é tão importante a gente saber dessa questão da anatomia cerebral para a gente poder compreender a ansiedade? Gente, é o seguinte, nós evoluímos enquanto seres humanos, certo? Mas o nosso software, né? Imagina o software de um computador, né? A nossa programação aqui, ela infelizmente ainda continua a mesma que os nossos ancestrais lá da época das cavernas tinham, né? Então, os nossos ancestrais, os Homo sapiens, né? Vamos lembrar aí um pouquinho de ciências, né? De história e também de biologia. Eles viviam nas cavernas, né? Eram nômades, então tinham que caminhar para conseguir ter um local de boa caça, onde oferecessem boas frutas, para que realmente pudessem sobreviver. E precisavam ficar muito atentos frente ao meio, né? Porque não era essa coisa linda, bonitinha que nós temos hoje de proteção, né? Era um ambiente, de certa forma, muito perigoso, onde eles podiam ser atacados por outros animais selvagens, podiam ser atacados por tribos nômades também que estavam em busca de territórios onde pudessem encontrar uma melhor caça, uma melhor alimentação para o sustento aí da tribo, né? E tinham que ficar também muito atentos em relação ao ambiente onde viviam, né? E também com as outras pessoas que se relacionavam para manter a integridade física, né? Graças a esse sistema de alerta é que nós estamos vivos hoje, né? Graças a eles, os nossos ancestrais, é que nós estamos aqui, esse quadro evolutivo. Então vamos explicar, tá? O primeiro cérebro reptiliano, como eu disse, o próprio nome diz, né? Répteis, vieram dos répteis, que foram os primeiros habitantes da Terra, né? Lembra aí dos dinossauros. E os répteis, tá, gente? Eles são animais de sangue frio, ou seja, não possuem emoção. Então, se alguém te diz que aquele animalzinho de estimação, lagarto, a cobra, o sapinho, eles vão te amar, essa pessoa te enganou, tá? Porque esses animais, eles não possuem esse quadro emocional, né? Eles não possuem um órgão, né, lá no cérebro desenvolvido, o sistema límbico, que promova a emoção, certo? E isso eu já expliquei em um outro vídeo anterior, mas devido a ser a semana da ansiedade, eu estou explicando tudo desde o início para que você não tenha que caçar esse vídeo lá, tá? Nos meus stories lá do IGTV. Então, assim, vamos pensar no réptil. Você tá lá caminhando numa linda floresta, linda, maravilhosa, fazendo o seu corpo e aí, pã, você encontra uma cobra. Ai, Jesus, você toma um susto, né? A cobra também. Então, ela vai reagir de 3 maneiras possíveis, tá? Não existe, ela vai filosofar, Não, ela não vai. Ela vai reagir, tá? De uma maneira muito impulsiva, muito orgânica, de acordo com o ambiente, de 3 formas. Ou ela vai te atacar,
ou ela vai fugir, ou ela vai paralisar. Lembrando que nem todos os répteis eles paralisam, tá, gente? A grande maioria foge ou ataca. Por isso não vai mexer em réptil, tá? Em animais aí soltos no meio da floresta, dando uma de Tarzan, de Jane, que sabe mexer, pelo amor de Jesus, tá? Essa forma de agir também foi passada para os nossos ancestrais, para os mamíferos, tá? E com o passar do tempo, com o nosso processo evolutivo, é que a gente foi capaz de racionalizar sobre algumas coisas. Mas esse software de atacar, paralisar ou fugir, tá aqui dentro de você, tá aqui dentro do seu cérebro, tá? Por isso que normalmente uma pessoa, quando ela sofre de ansiedade, ela vai se comportar muito aí baseado nesse cérebro reptiliano. Onde a coisa mais comum que a gente escuta de um ansioso: ah, eu não compreendo por que eu tô funcionando dessa forma. Ah, eu não compreendo por que eu reagi assim. Exemplo, a pessoa se preparou para uma monografia, para apresentar o TCC, estava com tudo na ponta da língua, ou então para uma prova do Enem ou do vestibular, e pã, chegou lá no dia, a pessoa paralisou. Kedna me deu um branco, eu não consegui mais falar nada, eu não consegui fazer a prova. Ou então, não, Kedna, me deu um mal-estar, me deu uma sensação de perigo, me deu uma vontade tão grande de chorar, a sensação de que eu estava assim, quase morrendo mesmo. Então eu comecei a correr, eu fugi, eu me escondi, inventei uma desculpa e não fui. Ou, Kedna, eu reagi de uma maneira tão agressiva, tão estúpida, tão impulsiva, que até agora eu estou sem compreender por que eu reagi daquela maneira, né? Então, ou seja, o software reptiliano, né, entrando em ação. Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda existe esse cérebro reptiliano dentro de você, dentro de mim, dentro de qualquer pessoa, dentro até do bebê recém-nascido que acabou de nascer, certo? E todas as pessoas vão tender a reagir muito baseado nesse cérebro reptiliano, em especial aquelas que estão em quadros graves de ansiedade. Então, para a gente compreender o funcionamento, compreender o porquê que me comportei dessa forma, primeiramente a gente precisa entender, né, essa parte biológica. Lógico que durante a semana, tá, eu irei esmiuçar mais intensamente todas essas informações para vocês. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês fixem na memória nesse primeiro vídeo é sobre esse cérebro reptiliano, certo? E se vocês quiserem estudar mais a respeito, gente, basta colocar no Google, no YouTube, onde vocês realmente vão conseguir, né, ter mais informações a respeito, tá? E compreender, porque eu acredito assim, que quanto mais informações nós temos sobre uma determinada patologia que a gente está desenvolvendo, mais a gente vai ter o quê? Capacidade de lutar contra ela. Tá bom? Eu espero que esse vídeo, inicialmente, tenha te ajudado a guardar essas informações. Se você tiver com dúvida, não deixa de fazer a pergunta aqui embaixo nesse vídeo logo, para eu ir sanando todas as dúvidas que você já tem sobre esse vídeo relacionado ao cérebro reptiliano.